que as pessoas sempre se perguntam, principalmente quem já conhece esse meio cristão. Estamos hoje vivendo o fim dos tempos ou talvez seja precipitado alguém acabar falando isso? No seu ponto de vista, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, em primeiro lugar, toda geração tem essa sensação. Se você olhar para a história, todas as gerações passadas sempre tiveram essa sensação. Se você fizesse essa mesma pergunta para um europeu lá por volta de 1914, estamos vivendo o fim dos tempos? Primeira Guerra Mundial estourando, com certeza as pessoas ainda estão vivendo o fim dos tempos. Se tu fizesse essa mesma pergunta na Idade Média para um europeu também, por exemplo, com pragas se espalhando por toda a Europa, estamos vivendo o fim dos tempos? Com certeza a pessoa ia dizer, estamos vivendo o fim dos tempos. Então nós estamos, toda geração tem aquela sensação, parece que a coisa está piorando, parece que a coisa vai terminar, parece que a coisa vai acabar. Essa sensação sempre teve e sempre terá no coração do ser humano. Mas o que acontece? Quando a gente se reporta para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, aí tem um tema que é chamado escatologia. A escatologia é um ramo da teologia que fala sobre a doutrina das últimas coisas. Na verdade, não existe escatologia, existem escatologias. Por quê? Quando você vai na Bíblia, você encontra uma escatologia judaica, uma escatologia cristã e uma escatologia gentílica. Você encontra programas escatológicos diferentes. Aí, de acordo com a tua pergunta, vem uma palavra da Bíblia, uma locução, que é os últimos dias. Alguém pode falar assim, olha, a Bíblia fala que estamos vivendo os últimos dias. Só que já faz mais de 2000 anos que estamos vivendo os últimos dias. Porque esse termo bíblico de últimos dias diz respeito à presença de Cristo na Terra. Esse termo últimos dias aparece lá em Deuteronômio 4, aparece nos livros proféticos. Paulo também menciona esses últimos dias. Então, se eu pegar esse termo últimos dias, na Bíblia, iniciou com a vinda de Cristo, com a chegada de Cristo na Terra. Tanto que Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas nestes últimos dias tem falado através do Filho. Quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, Timóteo, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias surgirão homens vaidosos, egoístas, desobedientes, iracundos, mas foge do meio deles, Timóteo. Então, na concepção de Paulo e dos outros escritores bíblicos, eles já estavam vivendo os últimos dias. Então, eu posso falar assim, estamos vivendo os últimos dias há mais de 2000 anos. E eu já ouvi alguém dizendo assim, estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Só que a nossa geração é uma geração totalmente diferente da história. Nós somos a geração mais digitalizada. Nós somos a geração mais tecnológica da história. E nós somos a geração que está vendo, por exemplo, a nível macro, a nível mundial, as consequências do pecado. As consequências da pecaminosidade humana. Só um caso, quando você fala desde da vinda de Jesus, quando ele anuncia que ainda virá, então, a partir daquele momento, há assim, um entendimento que inicia-se os últimos dias? Esse termo bíblico, é por isso que a gente tem que diferenciar o que é a linguagem bíblica e o que é a linguagem teológica. Eu costumo separar em dois planos. O primeiro plano é a linguagem bíblica. O segundo plano é a linguagem teológica. O que é a linguagem teológica? É a reflexão sobre a Bíblia. A Bíblia usa o termo últimos dias. Mas se você analisar o termo últimos dias na Bíblia, diz respeito a esse período da chegada de Cristo na Terra, que já se iniciou. E ainda está se desenvolvendo da história, os últimos dias. Então já faz 2000 anos que nós vivemos os últimos dias. E como seria então essa outra questão de que viver consequências de pecado e junto com esses rumores de últimos dias, como é que seria esse daí que você Aí o que acontece? Durante todo esse período de cristianismo na Terra, por exemplo, porque Jesus não era cristão. Porque cristão significa ser uma cópia de Cristo. Jesus nunca foi cristão, Jesus não é cristão.
porque cristão significa ser uma cópia de Cristo. Então, o cristianismo vai surgir pós Jesus, século I em diante. Então, nós estamos em 2024. Ou seja, é todo esse período de cristianismo. O que acontece? Uma das marcas do cristianismo, a sensação, a iminência da volta de Cristo. Tanto que Paulo fala em 1 Coríntios 10, para aquela igreja, diz, olha, nós somos aqueles que o fim dos tempos chegou, o fim dos séculos chegou. Então, a sensação da volta de Cristo é uma coisa que pulsa no coração do cristão. Só que, em contrapartida, a gente vê na história os efeitos da pecaminosidade humana, os efeitos do pecado. Por exemplo, quando a gente vai para dentro do livro do Apocalipse, a gente vê ali o Apocalipse e tem gente que tem medo de falar do livro do Apocalipse, né? Tem gente que, não, Apocalipse é só coisas assim extraordinárias, sobrenaturais. Só que a própria palavra Apocalipse significa revelação, que é a primeira palavra do livro. Quando a gente vai para esse livro, a gente vê que, na verdade, o crente em Jesus, ele aguarda uma restauração completa. Ele aguarda uma restauração a nível de planeta, de criação e a nível também de humanidade. Por exemplo, quando surgiu o pentecostalismo no Brasil, o que movia os crentes pentecostais e até hoje nos move? A visão restauracionista. A visão de que a qualquer momento Cristo vai restaurar tudo. Criação, humanidade, tudo. É essa sensação. E é uma sensação que a Bíblia nos apresenta. Essa visão restauracionista. Por exemplo, alguém pode perguntar assim, por que Jesus curou? Por que os 4 evangelhos mostram Jesus curando muitas pessoas? A cura, ela é uma prolepse. O que é uma prolepse? A prolepse, pois é, a cura é uma prolepse. A prolepse é uma antecipação de algo futuro. Ou seja, cada cura que Jesus fazia ali na época do século I e cada pessoa que é curada hoje já é uma antecipação daquilo que será no reino de Deus concretizado. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu te curei, mas eu só estou te dando uma amostra de como vai ser na eternidade futura. Saúde perfeita, saúde plena, não haverá doença, não haverá choro, não haverá enfermidade, não vai ter tristeza no céu, enfim, vai ser uma perfeição completa, total. Agora eu entendi. Entendeu? Então ele queria trazer um pouco do reino do céu para as pessoas aqui na terra através dos seus milagres, sinais. Por quê? Uma visão diferente. Por exemplo, existe uma linha teológica que fala do reino de Deus. O reino de Deus é o já e ainda não. Existe uma tensão entre o já e o ainda não. Por quê? Porque quando você vai no Evangelho, você vê Jesus dizendo, Mateus 4:17 em diante, por exemplo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Esse próximo aí não significa que está chegando, esse próximo significa que está acessível. Ou seja, o reino de Deus está próximo, está acessível. Jesus, ele trouxe o reino de Deus com ele. É por isso que Mateus 1 era chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus, El é Deus, e Manos é mão. Ou seja, é um Deus que está ao alcance da nossa mão. Emanuel significa isso, um Deus que está ao alcance da nossa mão. É por isso que é Deus conosco. Jesus é o Deus de Israel que veio. E quando ele veio, ele trouxe o reino, ele inaugurou o reino de Deus na terra. O que acontece? O reino de Deus está inaugurado, é o já. Porém, ainda não está concretizado, é o ainda não. Vai. Então, o crente, ele vive uma tensão. Todo crente em Jesus, todo evangélico, ele vive uma tensão. O já e ainda não. Espera aí, ele já veio. Ele já trouxe o evangelho. Ele já trouxe o reino de Deus. Ele já se faz presente. Mas por que tem pecado? Por que tem tristeza? Por que eu sofro? Por que eu choro? Por que a igreja é perseguida? É o ainda não. Então, todo crente vive essa tensão nesta realidade. É o já, mas é o ainda não.
Porque o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi concretizado. A gente está vivendo essa realidade. O que acontece? Alguém me perguntou, por exemplo, sobre inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul esse ano, 2024, que devastou aquela região. Aí alguém até me perguntou, mas espera aí, a Bíblia não diz que Deus prometeu que não iria encher a terra com água? Eu falei, não, a promessa está de pé. Apesar das inundações, ele não encheu a terra com água. Mas o que acontece? Assim como nós, crentes em Jesus, aguardamos a nossa transformação do corpo, a criação também aguarda a sua ressurreição, a sua transformação. Está lá em Romanos capítulo 8. Paulo explicou que a criação geme esperando a sua redenção. Então, quando a gente vê furacão, terremoto, enchente, maremoto, tsunami, é a criação gemendo, aguardando a sua redenção. Mas qual é a nossa esperança? É aquilo que está lá em Apocalipse 20, 21, 22. João disse, e vi novos céus e nova terra. Ou seja, é uma nova realidade. Por enquanto estamos nessa realidade. Essa realidade imperfeita, essa realidade de contradições, essa realidade complexa, que a gente chega ao ponto de não entender muita coisa. Só que nós temos uma esperança, que nós vamos viver uma outra realidade futura, onde o mar não existirá. É aquilo que Pedro falou na carta dele, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então essa é a nossa esperança. É por isso que a gente vive uma tensão, Jair. Uma tensão, é o já, mas o ainda não. Quando a gente entende que existe essa tensão, aí a gente vira crente normal. A gente não se desespera. A gente não entra em parafuso. Todo crente que quando lê os evangelhos, lê o Novo Testamento, lê a Bíblia inteira, ele entende que o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi concretizado. Alguém pode falar assim, mas espera aí, eu estou aguardando Jesus voltar. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Só que tem tanta gente pensando no céu que está se perdendo na terra. Tem gente, não, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Mas espera aí, ainda estamos nessa terra. Ainda estamos aqui. Então, se a igreja ainda está aqui, é porque Deus tem interesse com a igreja aqui nessa terra. Ou seja, o reino ainda não se concretizou. Eu costumo falar, por exemplo, sempre que tenho oportunidade, o que fazer enquanto Jesus não vem? Que ele vem, é o que a gente prega. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus santifica e Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Mas o que fazer? O que eu, como cristão, evangélico, pentecostal, roxo, né, do papo amarelo, o que eu posso fazer enquanto Jesus não vem? Aí a dica é, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Enquanto Jesus não vem, eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Como é que eu cuido do meu corpo? Exercitando, atividade física, me cuidando. Tem crente que não consegue nem dobrar o joelho para orar, porque se dobrar não levanta mais, porque não cuida do corpo dele. Tem pessoas, por exemplo, que estão dando mau testemunho, comendo, à solta, pessoas morrendo jovens porque não estão se alimentando corretamente, então tem que cuidar do corpo. O corpo é o templo do espírito. Cuide da alma também. Como é que eu cuido da minha alma? Lendo, trabalhando. Martinho Lutero dizia que a mente vazia é a oficina de Satanás. Então eu tenho que ocupar minha mente com coisas boas, né? Coisas que vão edificar. E como é que eu cuido do meu espírito? Através da oração, do jejum, da adoração, o culto. Eu preciso cultuar a Deus de forma individual e de forma coletiva. Tem dois tipos de culto, o culto individual e o culto coletivo. Enfim, eu tenho que fazer a minha parte enquanto eu estou aqui nessa terra. Cuidando da minha família, cuidando do meu filho, da minha esposa, vivendo. Então tem tanta gente só pensando no céu e está se perdendo na terra. É aquela desculpa, né? Não vejo a hora de ir para o céu, de chegar no céu, jogar conversa fiada com os anjinhos, tomar suco de laranja, ficar lá descansando. E tem gente que pensa que vai para o céu só para cantar. Se você ler Apocalipse 1,6, diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Vamos ter funções no céu.
Nós vamos trabalhar na eternidade futura. Nós vamos ter funções, exercícios, atividades. Não vai ser só... Não vai ter o cansaço. Maçã, não é só comer maçã. Não. Nós vamos ter funções na eternidade futura. É o que a Bíblia nos aponta. Perfeito. Nossa, cara, você trouxe algo que eu achei bem interessante aí em relação à questão da alma. Então, no caso, a alma e espírito tem uma diferença aí, né? Tem. A alma, no caso, seria o quê para a pessoa? Seria, representaria o quê? Estado de espírito, personalidade? Como é que seria? Ó, na minha concepção, alma e espírito foram criadas juntas. Se você ler lá em Gênesis 2, versículo 7, diz lá que Deus pegou o pó da terra, e do pó da terra ele formou o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando ele soprou, sopro pneuma em grego, é vento, por isso que existe pneu. Que é vento. É vento, entendi, né? Porque espírito em grego é pneuma, vento, sopro, é o espírito. E na hora que ele soprou nas narinas, se tornou alma vivente. Então espírito e alma foram criados juntos, estão cimentados e não se separam. O que acontece? A alma é a sede da nossa personalidade. E tem uma revista da Escola Dominical, comentada pelo pastor Elianai Cabral, que ele disse assim: o espírito é a energização da alma. São dois entes que nós temos em nós, que são diferentes, porém estão cimentados, colados, unidos, conjugados. A alma é a sede da nossa personalidade. O que significa isso? Eu penso, eu decido e eu sinto na minha alma. O ser humano é a alma. O Jairo, o Jonatas, é a alma. É uma alma em um corpo humano com um espírito humano. É uma alma humana e um corpo humano com espírito humano. O que acontece? A nossa alma é a sede da nossa personalidade. Inclusive, quando você lê a Bíblia não foi escrita no Brasil, no mundo ocidental. A Bíblia foi escrita no mundo oriental. E a alma, para Salomão, por exemplo, a alma é sinônimo de coração. Da linguagem bíblica, é sinônimo de coração. Por isso que Salomão fala em Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É na tua alma que tu decide, que tu pensa, que tu sente. Agora, o que é o espírito? O espírito é aquela região do nosso ser que nós temos a sensação de algo maior do que nós. É por isso que quando você lê um versículo da Bíblia, você chora. É por isso que quando tu está escutando um hino, você chora. É por isso que quando você começa a cantar algum louvor, seja na tua casa, seja na igreja, seja onde for, a lágrima desce. Porque tem algo no nosso ser que é chamado espírito, que nos dá a sensação de Deus. É por isso que em Romanos 8,16, Paulo disse que Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito é essa região do nosso ser que nos conecta com o mundo de Deus. É por isso que alguém pode falar: eu não sou religioso. Tranquilo, meu amigo, depende do que você está falando. Porque todo ser humano tem uma coisinha chamada espírito. Todo ser humano acredita em alguma coisa. Até o ateu. Até o ateu acredita em alguma coisa. Teve até um ateu que disse: eu sou ateu, graças a Deus eu sou ateu, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Então até a pessoa que diz que não acredita em alguma coisa, ele tem uma crença, ele tem uma fé.